peço para que, nesse momento, se possível, vocês fechem seus olhos, elevem seus pensamentos e se possibilitem estarem nesse momento em contato com esse ser maior, esse Pai Criador, que habita em nós, em cada um de nós, sem distinção, e que tem por nós um amor tão grandioso, um amor tão simples, mas tão complicado de compreender, que está sempre a nos envolver, ainda que nós tenhamos dificuldade de compreendê-lo. Pedimos, Pai, que neste momento possamos dar ouvidos aos nossos corações, distanciarmos um pouco da nossa mente tumultuada e confusa e deixarmos que esse amor tão lindamente falado e cantado na música possa nos preencher e assim, preenchidos com esse amor, possamos encontrar o sentido que nos falta para tudo aquilo que ainda podemos vir a realizar, tudo aquilo que já está hoje em nosso alcance fazer. E assim, com as informações e com tudo aquilo que hoje pode vir ser trazido pela essa espiritualidade, pelo palestrante, que nós tenhamos condições de refletir e utilizar todos os ensinamentos trazidos e a cada dia nos comprometermos um pouquinho mais com aquilo que já podemos fazer. E somos muito gratos, Senhor, por tudo que já realizamos, por tudo que haveremos de realizar, e confiamos muito na Tua presença, na Tua companhia, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos. Já é o nosso segundo encontro após o nosso recesso. Na sexta-feira, iniciamos na semana passada com Fernanda. E estamos refletindo um pouco sobre o ato dos apóstolos, sobre uma ótica espírita, uma ótica mais, talvez, trazendo para a nossa realidade diária, dos nossos desafios. Lembrando que quando eu comecei como começou esse curso, e toda vez que eu preciso de estudar, eu sempre penso, eu faço a seguinte comparação. Nos evangelhos, nós estamos vendo nos Atos a prática do que foi trazido por Jesus. Então, os apóstolos tiveram lá um cursinho com Jesus intensivo durante os 3 anos, do seu apostolado, e depois falou assim, Jesus falou assim, agora vocês se formaram aqui no meu cursinho, agora vocês seguem aí, e vão ver se vocês aprenderam direito aquilo que eu vim ensinar. E nós temos a oportunidade, como os discípulos, como herdeiros do discipulado de Jesus, de continuar refletindo sobre estes ensinamentos. E numa leve brincadeira, é mais ou menos o que acontece com nós quando estamos na erraticidade, quando nós estamos no mundo dos espíritos, estamos todos nós estudando, nossos mentores, os representantes do Cordeiro ali, não, vai dar certo, você vai ser mais caridoso, você vai ser isso, agora você vai encarnar e você vai fazer o seu ato, lá em terra. Aí a gente vai se perdendo por esse caminho e, principalmente, se encontrando, porque o nosso objetivo é que a gente se encontre nessa jornada reencarnatória, Então, eu fico sempre brincando isso, comparando, o evangelho com o nosso plano espiritual e depois o ato quando nós estamos aqui. Hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 10 e 11, que vai falar sobre 2 personagens importantes no Atos, nesses 2 capítulos, que é um centurião chamado Cornélio e Pedro, que nós já conhecemos Pedro já de longa data, Então, eu vou, assim,
Eu não sou muito de ler, mas eu vou narrar esse negócio como se fosse uma história, só para a gente situar. Para aqueles que estão com a Bíblia aberta fisicamente, ou se quiserem entrar no computador, no Google, digitar Atos, capítulo 10, pode acompanhar mais ou menos a narrativa. Pode ser que eu pule alguma coisa, mas aí vocês terão o acesso completo ao que diz o capítulo. Então, como que essa história começa? Existe lá na Cesareia um homem, né, um centurião chamado Cornélio. Centurião é aquele homem de cargo no exército que toma conta, né, de 100 pessoas. Então, ou seja, era alguém muito importante dentro do Império Romano. Porém, esse homem, apesar de ser romano, ele escutou as palavras de Cristo e ele era muito caridoso, ele era temente a Deus, então ele acreditava realmente na vida do Cristo, não só ele, mas como a toda a sua família, assim como vários outros romanos, né, acreditaram e passaram a receber não só os judeus, mas vários outros povos depois reconheceram a divindade a insígnia do Cristo como nosso Messias. Então, Cornélio estava lá rezando, né, e aí aparece um anjo para ele, né? Ele meio ali, sem entender muito, né? A gente hoje podemos entender como fosse, né? A mediunidade dele ali se expandindo, que ele passa a perceber mais claramente o plano espiritual, e um anjo diz para ele que as orações dele tinham sido atendidas, ou seja, que ele estava sendo, tudo aquilo que ele estava fazendo na vida, em prol de Deus, Deus estava vendo. E aí, esse anjo fala o seguinte, ó, você vai e manda 2 homens para Jope, que era uma cidade nas redondezas, que lá vai ter um homem, aí no texto diz Simão, que também tinha o sobrenome de Pedro. E pensem, o anjo era tão certeiro que deu até o endereço para onde tinha que enviar esses 2 para poder achar Pedro. Porque hoje em dia tem GPS no WhatsApp, né? Você manda a localização, naquela época não tinha, então tinha que dar todos os detalhes. E a espiritualidade é muito cuidadosa, então deu direitinho o lugar que eles tinham que ir. Enfim, o anjo falou isso, ele, como um bom crente, aquele que acredita, fez o quê? Seguiu as ordens do anjo e mandou os 2 homens encontrarem a Pedro. Só que como Deus não dá ponto sem nó, nesse mesmo tempo, enquanto os homens estavam caminhando, saindo lá da Cesareia e indo até encontrar Pedro, esse anjo sai correndo e vai lá conversar com Pedro. E tem uma conversa com Pedro. Pedro está lá onde ele está e tem lá uma visão. E aí, nessa visão, o que acontece? E, na verdade, aí a visão acontece quando Pedro se coloca para orar. Então, veja que coisa interessante. Cornélio estava orando e apareceu o anjo. Pedro foi orar e apareceu o mesmo anjo. E trouxe uma visão para Pedro. E nessa visão, o que Pedro viu? Viu, na verdade, um lençol e uma voz falava com que ele e via vários animais. E essa voz dizia que era para Pedro se alimentar daqueles animais. E aí a gente sabe que os judeus tinham alguns conceitos que algumas coisas impuras não podiam ser. A carne de porco, por exemplo, o judeu não come, porque diz que é impuro. Então, Pedro falou assim, aí a voz mandar, Pedro, come os bichos. Aí Pedro, epa, peraí, eu não. Eu nunca comi nenhuma coisa imunda ou incomum. E isso Pedro seguindo as regras que tinha na cabeça dele. Mas vem a voz e diz para ele, não faças tu comum a que Deus purificou. Então, isso grifem esse ensinamento aí para a gente levar para a nossa vida, não só hoje, né? Não faças tu comum ao que Deus purificou. E foi dito isso 3 vezes para ele, depois essa visão dele se recolheu e voltou-se ao céu. Então, como todos nós, né, apesar de Pedro ter vivenciado também o evento do Pentecostes, né, ter ali sentido o Espírito Santo, e todos nós que estamos aí entendendo um pouco a nossa mediunidade, a gente desconfia um pouco das coisas que chegam até a gente, né? Então, ele ainda estava duvidando daquela visão, quando 2 homens
batem a porta. Quem eram esses dois homens? Os homens que Cornélio tinha mandado. E perguntam para ele o que ele tinha, se era o sobrenome, ele fala que não, que era Simão, que era Pedro. E aí, Pedro lembra da visão, e aí o Espírito fala para ele, eis aí os 3 homens que vão te buscar. E nessa confusão toda, né, eles se enxergam, se identificam, e Pedro aceita ir ao encontro do centurião. Pois, deixa eu lembrar, exatamente. E aí o Pedro é intuído para que ele vá, porque ele sabe que aquele centurião é um homem bom, é um homem justo. Na verdade, os próprios enviados, né, dão ali uma introdução, né, diz quem é o centurião que tinha pedido, dá o testemunho. Então, Pedro se arruma e vai com esses irmãos até a Cesareia. E quando chega lá, né, o próprio Cornélio, sabendo quem era Pedro, que era, né, enfim, se prostra aos pés de Pedro. Pedro fala, não precisa desse negócio não, nós somos, né, homem com homem. Porém, Pedro ainda, e aí que é essa questão, né, o cursinho com Jesus e a prática de Jesus. Pedro ainda, apesar de ser servo, ele detinha em si como judeu, ele já sabia que você tinha aqui um judeu e quem era Cornélio do outro lado. Posso dizer quase que um arqui-inimigo, né? Porque foram os romanos que crucificaram Cristo. Então, você tem um judeu e um romano aqui, sabe, falando sobre Jesus. Então, Pedro, até conhecedor disso, ele pega e fala que ele não era para estar ali, mas ele ali está. E Pedro, na verdade, já vinha ali ruminando aquela visão que ele teve. Aquela visão, ela não foi à toa, foi que aí que ele despertou que, na verdade, o que a imagem, aquele sonho, estava, eu acho que ele fez lembrar os ensinamentos de Cristo de que a boa nova, ela deveria ser partilhada para todos, e não somente para um. Fala, Fred. Boa noite, Leonardo. Eu tenho algumas perguntas aqui, tá bom? Então, vamos à primeira. Pedro era um ser humano muito criterioso. Esse período em Jope foi um estágio para ele superar seus preconceitos em nome de algo maior? Fred, dá uma pausa aí, eu vou terminar a história e depois eu respondo as perguntas, porque a história não chegou no fim ainda não. Eu peço desculpa a você, tá bom, irmão? Eu espero sim. Quando você... Só terminar a coisa, aí eu falo, aí antes de eu concluir, eu abro as perguntas. Então, o que acontece? Aí, voltando. Então, Pedro chega lá, né, se apresenta, e agora deixa eu só... E aí, ok. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, então Pedro, ele como que eu posso dizer? Ele está sendo acompanhado, né, pelo Espírito Santo, que na verdade são quem? São a espiritualidade que estava cuidando de todo aquele processo. Então ele é fortemente intuído e ali ele começa um discurso na frente, porque estava não só Cornélio, mas estava toda a sua família, todos os seus empregados, tinha um grupo, um agrupamento de pessoas. Então Pedro, naquele momento, tocado pelo Espírito Santo, ele faz um discurso a fim de que aquelas pessoas possam ter contato com aquele Jesus que ele teve e aquele contato que Cornélio acreditava. E tem uma parte que, quando ele fala, que ele diz o seguinte, e abrindo a boca, está no versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Então, ou seja, Cornélio era um homem que temia a Deus e fazia o que era justo. Então, não tinha por que haver essa separação, como na época de Jesus, nós tínhamos ali várias, dentro dos próprios judeus, existiam ali
as suas separações, os samaritanos, os saduceus, esse povo vivia, apesar de ser todo mundo judeu, né, os fariseus, então estava todo mundo ali sempre um em conflito com o outro. Então, na verdade, Jesus nasceu no meio judeu, mas ele não veio só para o judeu, ele veio para todos. E este caso específico que é narrado em Atos 10, ele veio exatamente nos trazer ou reviver as mensagens de Cristo através da explicação. E aí, depois, no capítulo 11, os próprios discípulos cobram de Pedro por que Pedro tinha ido fazer aquilo. E Pedro narra novamente, você vai ver que o capítulo 11, praticamente nisso, Pedro narrando novamente tudo o que aconteceu. Então, ele explica, aí sim, depois dessa explicação de Pedro, é que os apóstolos entendem também a importância desse encontro, e a partir daí, a gente vai ter uma continuidade nos próximos estudos de Paulo, que depois sai junto com todos os outros, pregando a vários outros gentios, a vários outros povos, a se converterem em nome do cristianismo. Então, em suma, é isso que acontece no capítulo 10 e no capítulo 11. Pedro visita um centurião, converte o centurião e converte todos aqueles que ali estavam e mostram que a palavra de Deus, ela é diversa, ela é para todos, né? Então, agora eu vou deixar o Fred perguntar e aí a gente continua as considerações. Fred? Obrigado, Léo. Vamos lá, como eu tinha falado, né? Tem umas perguntinhas aqui. A primeira, Pedro era um ser humano muito criterioso. Esse período em Jope foi um estágio para ele superar seus preconceitos em nome de algo maior? Muito bom você utilizar a palavra preconceito, porque acredito eu que ela é uma dos pilares desse nosso bate-papo hoje, junto com outra que revelarei à frente. Porque vamos imaginar o nosso tempo hoje, o aqui e agora. Nós somos, mesmo cristãos, nós ainda somos preconceituosos. O que nós não deveríamos ser, mas nós somos. Quantas vezes, não só preconceituosos, como nós também julgamos muito. Então, o preconceito, ela é a causa raiz do que já acontecia naquela época de Jesus. Então, sim, a estadia de Pedro, na verdade, como eu vou usar a expressão que eu utilizei no início, né? Deus não dá pingo sem, ponto sem nó, né? Pingo, não sei que eu estou com pingo, não. Ponto sem nó. Em toda oportunidade, ele nos faz presente para que a gente possa aprender. Então, Pedro, ele saiu, vou dizer no sentido maior, no sentido de maior compreensão do que aquilo que ele aprendeu com Jesus, porque ele teve a oportunidade de praticar o ensinamento de Cristo ali naquele momento. E ele tinha, como todos nós, ele tinha o poder de escolher como acolher aquela mensagem que chegou a ele através do sonho. Porque muitas vezes nós podemos nos achar que ceder a um aprendizado, a ceder o nosso posicionamento, vou sair, eu sou um cara que acredita, aliás, eu sou materialista, eu sou um ateu. E eu simplesmente depois, com o tempo, eu começo a acreditar e começo a acreditar em Deus. Só que eu estava no meio de muitos que acreditavam, que não acreditavam como eu. Então, eu mudar de lado, né, virar casaca, como a gente tem esse ditado hoje no mundo material, é um negócio que é pejorativo. E Pedro poderia escolher não virar casaca. O que seria não virar casaca? Imagine naquele tempo você ser judeu e você ter um centurião romano pedindo que você vá até ele. Era algo que, assim como o que Pedro e todos os apóstolos, aqueles que esperavam a vinda de Jesus, queriam? Eles queriam que o povo judeu fosse libertado
daquele momento, do jugo daqueles que o assolavam, que eram os romanos. Tinha alta tributação de impostos, roubava suas terras, tinha uma série de coisas. Eles esperavam que Cristo viesse fazer aquele grande agito social e tomasse esse poder. Só que não foi esse poder que Jesus veio nos trazer. Ele não nos mostrou o poder da força, ele nos mostrou o poder do amor. E foi esse amor que fez com que Pedro repensasse a sua posição, repensasse a sua posição de pregador do evangelho, da sua posição de executor do evangelho. E aí sim ele pôde ter, como a gente diz, né, que tem ouvidos para ouvir. Então ele conseguiu entender, compreender através daquele sonho que, na verdade, quando Deus fala que não faça de impuro aquilo que é puro, é porque é a raiz de toda essa questão, que é o nosso sentimento de irmandade. Somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, somos todos puros. Então, não existe, porque aquele lá é um romano, ele é impuro. Ou nos nossos dias atuais, é porque fulano que tem uma concepção ideológica diferente da nossa, que é espírita, ele está atrasado, ele não merece ser consolado. Ou aquele que pensa desse jeito aqui também não pertence. Então, ou seja, Jesus veio quebrar todas essas barreiras, não só as barreiras que naquela época era muito forte, a barreira cultural entre povos, porque nós estávamos ainda aprendendo essa relação de amor, então a gente se relacionava muitas vezes pela força, um povo subjugava o outro, mas depois ele veio começar o quê? Plantar aquela semente em nossos corações para que, com o tempo, isso fosse aflorando, fosse melhorando. Diga, Fred. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Deus prepara nossos estágios, nossa formação naquilo que precisamos? Deus, como diria minha esposa Anne, né, o Nazareno, com aquele sorriso maroto, igual aquele que nós temos no quadro da fraternidade, né, nos olha, né, e sempre nos envia para que a gente possa, nos envia a situações para que a gente possa praticar aquilo que Ele nos deixou. Ele está sempre preparando os nossos caminhos, e hoje nós temos, por exemplo, através dos nossos trabalhos assistenciais na fraternidade, nós somos hoje, muitas vezes, testados à prova para colocar esses ensinamentos. Hoje, através da nossa cesta alimentação, por exemplo, nós não atendemos uma comunidade espírita. Quem está em nosso entorno, em grande maioria, são evangélicos, são católicos. E veja, e é muito bacana isso, quem imaginaria, aí a gente está falando de preconceito, vamos analisar sobre essa ótica do nosso trabalho das cestas básicas. Geralmente, o cristão não espírita, o católico ou o protestante, ele tem um preconceito contra quem acredita no espiritismo. Seja esse preconceito em função do que foi, se a gente for pensar, né, os nossos ancestrais na prática espiritual foram nossos irmãos escravos que aqui chegaram com toda a sua ritualística, então muitas vezes nós, cristãos mais novos, né, vou chamar assim, olhamos por não entender o que eles viriam trazer e as suas origens, nós compramos aquilo que nos é vendido através de outras pessoas, não buscamos descer ao conhecimento e entender a profundidade de toda aquela ritualística que existia, a gente tem ideias preconcebidas. E hoje nós estamos, a nossa fraternidade está inserida em uma ação social que é praticada por uma igreja católica, apostólica, romana, e que atende pessoas de todos os credos. Isso não é colocar tudo aquilo em prática que Jesus nos ensinou? Quando nós, trabalhadores da fraternidade, estamos no trabalho da cesta, que chega um irmão e vai lá, e mesmo que ele possa não acreditar no que a gente
acredita, mas ele se coloca humilde para ir buscar aquilo que nós podemos oferecer com nossa ajuda. Neste momento, todos nós estamos dando continuidade ao que está no Atos. Por quê? Porque os apóstolos, eles saíram com a missão de pregar e de curar. Porque nós vimos já alguns estudos passados que Pedro curou um coxo, uma pessoa que estava manca. E toda vez que cada um de nós que estamos aqui contribuímos com R$ 1 que seja, que naquele momento que a gente vai tomar ali um refrigerante, como diz ainda, eu vou te dar R$ 5 por mês para você gastar com Guaraná. Aí eu pego meus R$ 5 que eu tenho direito e compro um Guaraná ou 2 Guaraná e os outros 3 eu dou. Então, cada vez que todos nós fazemos isso e doamos para a fraternidade, seja para a cesta básica, seja para os enxovais de bebês, que são outro trabalho social que a nossa casa tem e que chega a famílias sem distinção, seja ela espírita, evangélica, não importa. Nós estamos conseguindo curar essas pessoas. Porque muitas vezes tem pessoas que estão fracas porque não têm alimento e se alimentam pela nossa cesta básica. Outras pessoas são curadas dos seus dramas emocionais quando as mães se colocam em desespero porque não têm o que vestir, e todos nós, com a nossa união daquilo que é doado, conseguimos levar uma fralda, conseguimos doar sapatinhos, que são feitos, por exemplo, por Solange, que são lindos, e várias outras, Dona Creuza, fora as meninas que fazem aqueles lindos enxovais, se dedicam lá na segunda-feira para poder fazer, a Beth, a Rosana, enfim, a equipe toda ali do cantinho. Estão curando pessoas. E aí me lembra muito uma passagem de Cristo que está em Mateus 25, 35, que Jesus aí fala assim, quando que nós estamos colocando isso em prática? Porque Jesus fala assim, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Lembram dessa passagem? Né? Não precisa eu ler todo, mas isso é só para a gente refrescar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos exatamente acolhendo a Cristo quando a gente se dedica. Porque muitas vezes nós não podemos instalar os nossos braços carregando a cesta, ou os nossos braços confeccionando os enxovais, ou os nossos braços entregando esses enxovais. Mas nós estamos presentes em cada doação que nós fazemos. Porque os recursos materiais são importantes. Tanto que Jesus arrecadava, porque assim, não está aqui no Evangelho, né? Não está registrado, mas eu tenho absoluta convicção que muitas pessoas deram muitos recursos financeiros para Jesus, e Jesus fazia o quê? O colocava a serviço do próximo. Então, esse ato nosso, ele é um ato que lida com esse preconceito e lida com a cura, não só emocional, mas muitas vezes com a cura material, que Jesus tanto nos incentivava a fazer. Próximo. Posso perguntar, Léo? Pode. Vamos lá. Eu acho que você já fez uma abordagem sobre essa pergunta, mas eu vou repeti-la, porque ela é interessante. Para Deus, judeus e gentios têm diferenças? Não. Para Deus somos todos seus lindos e maravilhosos filhos. Deus enxerga a beleza em cada um de nós. É tanto que Jesus disse lá que nenhuma ovelha ficaria perdida. Porque sempre terá um pastor para guiar-nos. Então, quando ele diz que não existe nenhuma ovelha que será oportunizada a nós encontrarmos os nossos caminhos. E no nosso lema da nossa fraternidade, e também está escrito, né? Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. Vamos botar aí, né? Nossa principal palavra é o quê? Fraternidade. E de onde vem a palavra fraternidade?
vem lá do latim ou do grego, não sei, se alguém aí conhece de línguas das raízes melhores do que eu, vocês podem falar, mas acho que vem do latim, de frater, de irmão. Então, nós somos todos irmãos. Foi isso a mensagem que Jesus veio trazer quando ele nos aproximou de Deus como Pai, porque até então nós tínhamos um Deus lá em cima, nós aqui embaixo, como um Criador, mas nós não tínhamos essa proximidade de Pai. Então, Jesus veio exatamente trazer esse conceito da irmandade universal, esse conceito da fraternidade, de que somos todos irmãos. Tem um... Peraí, cadê? Sumiu. Peraí que eu vou achar o livro. Perdi. Tem um livrinho que eu gosto muito, em outras palestras eu já falei com vocês, que é esse livrinho aqui chamado, ó, Ave Luz. E aí eu aqui com meus botões, né? Ixi, cadê? Perdi. Espera aí que eu vou achar. Ele traz uma passagem interessante. Existe ali um diálogo, né? E aí Tiago pergunta para Jesus, que estava ali empolgado de entender esse negócio de fraternidade, e aí essa fraternidade envolve o quê? Envolve essa quebra dessa relação que nós temos, dessa quebra preconceituosa, de achar que as pessoas são diferentes uma da outra. E aí, como o Tiago pergunta, Jesus, com aquele seu olhar, como diz na nossa música, né, meigo e sereno, diz para ele, Tiago, a fraternidade é uma força que universaliza o amor. Jesus, além de sábio, era poeta também, né? Então, o que acontece? Nós precisamos colocar em prática esse universalismo do amor. Por isso que nós somos uma fraternidade. E eu acredito, a cada trabalho e a cada dinâmica nossa, que, de forma, do cada uma do seu jeito, e a nossa casa de acordo com a sua casa, nós estamos lutando para que essa fraternidade alcance todos os corações. Então, Deus não enxerga distinção entre seus filhos, não enxerga raça, não enxerga cor, não enxerga nada. Na verdade, nós estamos em cada ponto desse, ou seja, hoje eu estou, sei lá, vou botar, hoje eu sou, nasci brasileiro, amanhã eu posso nascer africano, depois eu posso nascer chinês. Eu sou um espírito só, Deus só está me dando a oportunidade de colher experiências diferentes. Mas eu, como seu filho, como seu espírito, sou uma pessoa só. Então, ele não enxerga Leonardo hoje homem, amanhã, quem sabe, uma mulher. Ele não enxerga isso. Ele enxerga o Leonardo, enxerga o meu espírito. Neste momento que eu estou encarnado, eu sou uma alma, né? Quando estou no plano espiritual, eu sou um espírito. Mas ele me enxerga como um ser único, enxerga todos nós. Essa é a grande beleza dessa grande fraternidade, dessa grande irmandade de Deus, que nós somos todos como ele. E Jesus já tinha dito também, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é. Ou seja, existe o gene da perfeição em todos nós. Então, somos todos irmãos. Pode ir para a próxima, Fred. É bem curta essa pergunta, mas é interessante. Por que Cornélio recorreu a Pedro? Boa pergunta, hein? Foi Cornélio que recorreu a Pedro? Ou foi o anjo que mandou ele procurar Pedro? Mas ele tomou decisão de ir. O anjo intuiu a ele a procurar Pedro. Então, foi aquele lá, né? A nossa intuição, aquele que está ali, ó, sempre do nosso lado, né? Olha, fulano, faz isso, faz aquilo, né? Então, ou seja, essa é a prova que, como o plano espiritual influencia o plano material. Isso quer dizer que o plano espiritual domina o plano material? Não. Cornélio recebeu informação, vá lá e procure Pedro. Mas ele tinha uma escolha, não tinha? Ele poderia ignorar esse pensamento.
Ele pode dizer, eu estou louco, eu estou aqui rezando, aparece alguém, fala me procurar um cara que eu nem conheço, que esse cara vai... Eu não vou fazer isso, não. Deixa esse negócio para lá, vou continuar quieto aqui. Ou fazer o que todo bom cristão faz, acredita, tem fé. Então, quem revelou foi o plano espiritual. Acrescentou para ele, vá lá e procure. Como muitas vezes no nosso dia a dia, talvez hoje a gente está tão nessa correria que a gente não consegue escutar nem os nossos pensamentos direito. Mas quantas vezes no nosso dia a dia nós somos intuídos, muitas vezes a gente está assim, triste, cabisbaixo, aí está olhando, hoje em dia é mais fácil, né? Você está olhando no WhatsApp, aí de repente, pum, bota uma mensagem que você nem esperava. Ou uma pessoa te liga, ou sem querer surge um assunto que você precisa tratar com alguém, sei lá, o teu negócio, poxa, eu preciso conversar com o Fred. Pô, Fred, nesse negócio lá de fraternidade, pô, você precisa de pegar um enxoval aqui em casa. Aí Fred vai e pergunta para mim assim, pô, Léo, como é que você tá? Tudo bem, rapaz? Hoje eu tô num dia ruim pra caramba, pronto. Vem Fred fazer o papel de Pedro, né? Vem me consolar. E quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? E a gente só não tem ouvido, ou escolhemos não escutar. Sempre nos é chegado, sempre esse auxílio, vamos dizer assim, como o auxílio que chegou ao centurião, para que ele confirmasse a sua fé, e ele não foi só importante por isso, que também foi importante para Pedro, e foi importante para todos os apóstolos entenderem, massificarem, concretizar ou cristalizar, talvez seria a palavra mais correta, o ensinamento de Cristo, de que não era para ter distinção. Por quê? Vamos lembrar, Jesus curou o criado de um centurião. O centurião chegou lá, Senhor, vai lá. E Jesus fala, nunca vi fé igual a desse homem. Senhor, você não precisa ir lá, não. Só fala algo que ele vai ser curado. Olha só, não era um judeu. Aliás, o povo de Jesus foi o que menos teve fé nele. Como diz ele aqui, santo de casa não faz milagre. Então, ou seja, depois ele teve lá, né, dentro do próprio judeu, você tinha lá o samaritano, que eles andavam se pegando. Jesus senta e conversa com a mulher samaritana. Quando vai lá e se coloca na sua umidade, você poderia me fornecer um copo de água? E ela, como samaritana, olha para um judeu, mas reconhece em Jesus alguém bom. Assim como Pedro reconheceu também em Cornélio alguém bom. Veja a similaridade das coisas acontecendo. Então, ou seja, essa experiência entre Cornélio e Pedro foi para que nós, hoje, 2000 anos depois, os apóstolos ali em contato, que se cristalizasse a nossa mente desta palavra, fraternidade, irmandade, onde todos nós vamos olhar um para o outro, nós não nos enxergaremos mais como homem, como mulher, como negro, como branco, espírito católico, ou bandista, ou judeu, ou muçulmano, ou budista. Isso vão ser só detalhes. Porque nós iremos reconhecer em cada um desses irmãos a nossa irmandade. Hoje, em nosso seio familiar, muitas vezes, vou dizer no meu, por exemplo, eu sou o mais velho, tenho 3 irmãos. Na minha família toda era católica. Depois que meu pai desencarnou, aí houve uma demandada. 99% da família virou evangélica, eu fiquei católico até virar espiritólico, né? Que é o católico que vira espírita. Então, dentro da minha própria família, eu passo por essas relações de preconceito. A minha mãe fala que eu sou doida, minhas irmãs não assistem uma palestra, também falam, não, você vai estar na fraternidade, aí vai vir um espírito, eu tenho medo. A gente sofre com essas coisas. Mas isso é o quê? São as oportunidades que eu tenho de trabalhar a mensagem de Cristo dentro da minha própria família. E nós temos essas oportunidades de vencer esses pequenos preconceitos em nosso seio familiar, para depois nós irmos para a sociedade, de entender, muitas vezes, as diferenças de ideias, não é porque nós pensamos diferente que nós deixamos de ser irmãos.
Então, o nosso grande aprendizado e o nosso grande desafio nos dias atuais é exatamente este: o aprendizado da irmandade, da fraternidade. Pode perguntar, Fred. Pode? Eu Pode. espero você pedir. Olha só, ainda Quando der dentro essa daquela. pausa assim, você pode perguntar. Tá bom. Ainda dentro daquela abordagem que você estava fazendo, né? Ver assim, entre aspas, acolher a mensagem que nos chega através dos sonhos. Como compreendê-la, ou melhor, entendê-la para realizar, concretizar, com base nela o que é correto, o que será melhor? Boa pergunta, hein? Eu vi aqui, foi a Cláudia que fez. Cláudia, você me botou ali, de vez em quando o pessoal me bota assim, né? Numa sinuca, né? Olha só, nós já tivemos alguns temas passados que falam, por exemplo, do que acontece quando a nossa alma está em desdobramento, né? O livro dos Espíritos falam sobre isso, que quando a gente sonha, a gente se desprende do nosso corpo e a gente volta ao plano espiritual, seja para receber informações, aí vamos usar o termo, o texto bíblico, né, como Cornélio recebeu, assim como Pedro também recebeu, todos nós temos essa oportunidade de receber. E temos que ter uma base muito grande para saber, muitas vezes, como fazer essa interpretação desses ensinamentos. E muitas vezes a gente não vai interpretar da forma talvez correta a primeira vez, porque, ao exemplo de Pedro, por exemplo, ele teve que buscar dentro de si aquilo que ele conhecia para conseguir entender a magnitude daquele ensinamento. Então, muitas vezes, nós vamos trazer em nossos sonhos, lembraremos no dia seguinte de determinadas recordações, que a principal função, na minha opinião, é nos colocar em reflexão. É nos colocar em busca daquilo que Jesus, como nós somos cristãos, temos Jesus como mestre, aí eu vou lembrar de Joel, né? Jesus falando, Joel, Jesus é meu mestre, então eu vou utilizar o que ele pregava. Então, nós temos todo um código de ética. Então, se eu sonho com alguma coisa, eu posso acordar e falar assim, o que tem nos ensinamentos que poderiam me elucidar sobre isso? Se isso é certo ou se é errado? Que tipo de mensagem? Aí a gente passa a observar o que está à nossa volta, o que vai acontecer naquele dia, quais são os ensinamentos, quais foram os meus desafios. Então, assim, é um assunto ali muito vasto e muito variado. As experiências são muito individuais, são muito, como eu sempre gosto de dizer, cada caso é um caso, sabe, Cláudio? Então, ou seja, mais o que eu poderia, o que eu utilizo no meu dia a dia é, sempre quando eu sonho e vejo que aquilo pode ter algum aprendizado, eu tento me conectar com os ensinamentos morais que Jesus nos dá, seja através dos 4 evangelhos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que se debruça sobre as passagens evangélicas e nos traz uma consciência, um aprendizado moral ainda mais fácil de, muitas vezes, de entender. Então, ou seja, não tenhamos dúvidas que nós trazemos muitas informações, trazemos muitas respostas, muitas vezes, dos nossos questionamentos, neste momento que a gente está em desdobramento. Mas, como existe uma codificação do que está no plano espiritual para a nossa mente que está encarnada, que está ali, existe ali toda uma, não vou dizer uma criptografia, né, mas existe toda uma troca, um embaralhamento. Então, a gente pode se perder, pode ficar confuso, mas nós precisamos, talvez, com isso, aprender a refletir sobre a luz do Evangelho, aquilo que nos é trazido através dos nossos sonhos. Eu acho que talvez esse seja o que eu poderia colaborar. Mais, Fred? Temos mais duas, por enquanto. Léo, olha só. Essa pergunta ela é interessante. Sob o ponto de vista de escândalo, né? Por que os judeus ficaram tão escandalizados? Estou falando, as pessoas gostam de fazer pegadinha comigo.
Bem, vamos imaginar no nosso hoje, do nosso dia a dia. Nós estamos todos ali seguindo o caminho de Cristo, né? Jesus nos ensina a amar, né? De repente aparece um outro ser aqui que começa a dizer coisas, olha, as coisas não são bem assim, as coisas são um pouco diferentes, sabe? Na verdade, vocês não estão sozinhos no mundo, existem vidas em outros planetas, existem irmãos que têm corpos diferentes de vocês, vocês estão acostumados. O que a gente ia ficar? Qual é nossa primeira reação? Não seria de surpresa ou de escândalo? Porque está trazendo algo que está muito além do nosso tempo. Jesus, ele veio naquele momento para um povo extremamente preconceituoso, porque eles se dividiam, um povo orgulhoso, apesar de ter vivido na escravidão. Pensa, ficou na escravidão um monte de tempo. Moisés foi lá, tira todo mundo da escravidão, coloca, e chega um tempo depois, todo mundo depois é subjugado por Roma de novo. Então, ou seja, está ali um povo que está sendo ali colocado o seu ego em questão. E mesmo assim eles tinham as suas subdivisões. Chega Jesus e muda esse aspecto de poder. E Jesus começa a curar dia de sábado. Jesus veio quebrar todos aqueles protocolos que só tinham sentido para a matéria. Protocolos, costumes que só separavam as pessoas e não uniam as pessoas. Jesus tem, em determinado momento, acho que isso está em Mateus, que tinha o costume de levar as ofertas. E Jesus estava ali observando. E vai todo mundo e começa a levar um monte de ofertas, cada vez ofertas maiores. E aí chega uma viúva, que vem de tão longe para encontrar Jesus, porque ela sabia que o Messias estava ali, só que ela não conhecia o Messias. Aí ela começa lá, tá todos os chefes dos judeus lá, né, Caifás, todo mundo ali, recebendo aquelas ofertas. E aqueles que mais a traziam, aqueles eram admirados, aqueles eram recebidos pelos sumos sacerdotes, e chega ela com 2 moedinhas, que eles não fazem questão de receber, mas ela faz questão de dar. E aí Jesus, depois que vê aquela cena, alguém sabe? Alguém lembra o que Jesus fala? Vamos ver as carinhas aqui. Taran, taran, taran. Alguém quer falar? Ninguém. Se fosse na fraternidade, alguém falaria, né? Então, eu vou sempre fazer essas perguntas, vamos imaginar que nós estamos lá no salão, na fraternidade, né? É só abrir o áudio e falar. Jesus fala assim, né? Que em verdade... Eu já ia falando, mas tudo bem. Oi? Eu já ia comentar, mas pode então, continuar. Não, eu quero sua participação, Claudinho. Vai lá, diga aí. Se eu não me engano, ele disse que, em verdade, vos digo que essa mulher deu muito mais do que os outros, porque ela deu do pouco que ela tinha. Foi algo bem assim, parecido. Muito bem, Claudinho. Tirou 10. É isso mesmo. Muito bem. Então, ou seja, pensa, quando Jesus faz um comentário desse, ele está dando, um tapa de luva de pelica na mão dos poderosos, porque não era a quantidade de ouro, mas sim a quantidade de amor que aquela pessoa estava colocando, doando. Madre Teresa, num livro psicografado por um médium chamado Robson Pinheiro, um dos livros, ela fala que uma obra não é constituída pela quantidade de riquezas que essa obra tem, mas é a quantidade de amor que é se colocada nela. É totalmente consoante, não sei se consoante seria a palavra, mas totalmente sinérgico com os ensinamentos do Cristo, porque foi a quantidade de amor que ela doou aquilo que ela tinha, né? Tudo isso que nós fazemos nas nossas doações, muitas vezes nós não temos muito para doar, nós tiramos daquilo que temos para fazer a alegria desses nossos assistidos.
Então, Jesus, ele escandalizava os judeus pela simplicidade, mas, porém, a profundidade dos seus ensinamentos. Vamos pegar um outro caso, que eu acho que deve ter sido um escândalo muito grande, no apedrejamento da mulher adúltera, né? Que todos viam lá, ficam sempre fazendo uma treta para Jesus, sempre tentando botar ele ali. E ele fala, tudo bem, gente. Quem não tem pecado, então, atira lá a primeira pedra. E o que acontece? Todo mundo vai embora. Ou seja, Jesus nos traz à luz de uma forma muito cristalina, e foi por isso que os judeus se escandalizaram, porque, na verdade, estava trazendo uma verdade muito dolorida. A verdade nua e crua. Assim como uma vez, eu estava numa missa de véspera de Natal, aqui no santuário onde eu moro, em Santo Antônio, e o nosso pároco, o padre Flório, perguntou assim, gente, é muito triste eu dizer que hoje eu testemunhei uma pessoa morrer de fome em nossa comunidade, aqui em Bela Vista. Então, quando a verdade ela nos colocada assim de frente, é muito dolorido para a gente. A gente não quer ter contato, a gente acha que... Eu não acho que tem pessoas que passam fome no meu bairro. Eu acho que só passam fome na Etiópia, porque está muito longe, está distante de mim, eu não tenho que me comprometer. Então, quando Jesus traz todas essas verdades para nós, que estávamos naquela época, estamos aqui hoje, essas verdades doem, porque muitas vezes a gente olha e fala, eu não faço nada. Eu ainda estou longe de praticar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como é que eu me digo cristão? Então, Jesus escandalizava por isso, pela praticidade dos seus atos. E como ele, nós sabemos, do seu nível de envergadura, não só moral, mas de evolucional, vamos assim dizer, de um ser angélico, ele tinha pressa de transmitir as suas mensagens, não em função do advento da sua crucificação, mas ele sabia que ele não conseguiria conter tamanha energia, como ele era um ser angelical, num corpo tão denso como o nosso. Então, a sua necessidade de falar e a sua necessidade era muito rápida, por isso que ele ficou apenas 3 anos. Então, os apóstolos tiveram ali um intensivo, né, que estão condensados nos evangelhos, que estão na Bíblia, mas podemos ter vários outros ensinamentos deixados por Jesus em vários outros livros, como esse Ave Luz, por exemplo, que foram várias noites de Jesus explicando sobre vários temas e nos dá a oportunidade agora, através da psicografia e do trabalho espiritual, termos contato com os ensinamentos do Mestre. Mas eu acredito nisso, Fred, que foi escandalizado, ficaram tão estupefados com Jesus, porque Jesus trazia a verdade nua e crua, sem filtros, para que fosse realmente um tratamento de choque das leis do amor. Próxima pergunta. Vamos lá, assim, é engraçado, né? Então, reforçando, né? O escândalo, a ideia do escândalo era dos judeus por ter ocorrido o batizado do centurião, não era isso? Sim. Tá. E outra coisa, tem mais uma perguntinha aqui. Posso? Pode, claro. Para receber o perdão dos pecados, é necessário apenas que a pessoa deseje desculpa, vou reformular. Para receber o perdão dos pecados, é necessário apenas que a pessoa que deseja essa dádiva creia. Ela não deve fazer mais nada além de crer? Bem, nós temos 2 assuntos aí interessantes, que é perdão dos pecados.
Hoje, com a nossa visão um pouco mais dinâmica, aliás, uma visão mais ampla sobre a dinâmica da nossa vida, nós entendemos que, na verdade, não existe perdão de pecados. Pelo menos eu entendo dessa forma. Por que não existe perdão? Porque eu mesmo me coloco como responsável após os meus desencarnes e sou apresentado das coisas que eu não fiz conforme eu deveria fazer. Eu não utilizei ou infringi as leis naturais em função dos meus comportamentos. Então, Deus nos deu algumas leis, algumas nós já temos conhecimentos, a outra ainda teremos quando tiver alcance espiritual, moral e intelectual, mas vamos nos ater àquela que está no livro dos Espíritos, as leis naturais, e ali eu tenho ali o código, né? Eu já tenho um código moral deixado por Moisés e depois muito inteligentemente condensado por Jesus em 2 mandamentos. Então, quando a minha consciência entra de encontro com aquilo que eu pratiquei, automaticamente eu mesmo sou compelido a que eu possa reparar estes danos que eu causei. Então, o que é o perdão? O perdão de Deus. O perdão de Deus, na minha concepção, é esta oportunidade que nós temos de voltar e poder reequilibrar esse jogo que nós desequilibramos com as nossas atitudes passadas. Eu entendo que o perdão de Deus é essa às vezes, eu mesmo já cansei de me parar de refletir isso, né? Acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, porque na minha vida passada eu fiz isso, e agora eu estou retribuindo com a mesma moeda, né? Eu faço isso direto. Então, não significa que eu vou pagar agora da mesma coisa que eu fiz na minha vez passada. Mas lembrando que essas escolhas, elas também são feitas por nós. A vida só traz essas experiências para que a gente coloque em prática aquilo que a gente veio reparar. Não foi colocar as pessoas certas, os acontecimentos corretos, as situações, para testar aquilo que nós estudamos e viemos aí em busca desse perdão. Então, na verdade, não é um perdão de Deus, é um perdão de nós para conosco mesmo. É a gente que se perdoa. Deus nos dá a oportunidade de que a gente encontre esse perdão, seja nesta vida, seja na nossa sucessiva de vidas. Então, é assim que eu encaro o perdão de Deus. E nós temos um livro maravilhoso, que eu sempre gosto de fazer propaganda, né? Um livro da Adriana, que é Perdão, né? A chave de quê, Adriana? Esqueci. Para a liberdade. Isso, Perdão, a chave para a liberdade. Estou fazendo propaganda, esqueço. Mas é uma forma da gente aprender um pouco sobre esse tema que é muito e é tão importante que Jesus nos trouxe, que nós nos devemos não perdoar 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque a gente vai sempre errar e a gente vai em busca desse perdão nosso. A gente precisa não só se amar, como ele nos ensinou, mas também a nos perdoar. Próximo. A Adriana vai fazer uma pergunta, tá bom? Boa noite, Léo. Quando foi feita a pergunta sobre o escândalo dos judeus, eu tinha feito uma ligação com outro fator desses 2 capítulos que você nos trouxe o resumo, e aí eu fiquei curiosa para saber a resposta, então eu vou te vincular aquele outro ponto, porque quando a pessoa perguntou sobre o escândalo dos judeus, eu pensei no seguinte, que quando os judeus souberam que o Pedro ele tinha batizado o centurião, eles ficaram escandalizados. Então, por que deles terem ficado escandalizados de Pedro ter feito isso com o centurião? Foi essa a ideia que passou e eu gostaria de ter uma resposta. Bem, eu acredito
né, lendo o texto e aí tentando me contextualizar aquela época, porque assim, cara, você vai batizar o nosso arqui-inimigo, sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso. Como é que você vai comer na mesa do cara que mata o nosso mestre? Essas viagens são minhas, tá? Então, ou seja, apesar de Jesus estar o tempo todo, né, nos seus exemplos, por exemplo, Jesus, ele está lá no momento de ser crucificado, o que acontece? No momento que ele vai ser preso, Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus vai lá e faz o quê? Pega a orelha do cara e cola de novo. Jesus está lidando, naquele momento de máxima dor, Jesus está sendo piedoso com aquele que irá lhe afligir no sentido de castigo mesmo, né? Então, ou seja, eu fico imaginando, e aí pegando até um pouco do que estava vindo, e eu acho que a gente eu acho que Deus foi tão sábio que trouxe esse escândalo ali de curar o centurião, sabe, de passar por tudo isso e Pedro ver que construir, que Deus não está bem, porque logo depois nós teremos a conversão de um outro arqui-inimigo do cristianismo. Estou parecendo negócio de história de filme, né? Arqui-inimigo, né? É influência de João com esse negócio de Netflix aqui em casa. Mas o que acontece? Vai vir um outro arqui-inimigo do cristianismo, que é quem? Saulo. Se esse escândalo não fosse provocado, aí são as conjecturas, né? Se Pedro não tivesse ter sido inspirado pelo alto a interpretar esse sonho e fazer aquele discurso e mostrar novamente para os seus seguidores ali que a boa nova, que o amor de Jesus, ele extravasa fronteiras, como é que seria encarada a conversão de Paulo depois? Entende? Então, eu vejo que este escândalo foi necessário como um preparatório para as chegadas exatamente desses novos emissários, que não seria somente daquela raça, mas de todos que foram espalhados. Porque a messe era muito grande, Jesus já dizia, a messe é grande, os operários são poucos. Se hoje a gente já se fala que isso é necessário, você imagine aquela época. Então, eu acho que é tudo uma preparação mesmo. É assim que eu enxergo, Adriano, esse escândalo dos judeus e daquela forma. Sim, Roseli. Léo, eu não senti vontade de interromper a sua fala, porque você está trazendo tudo com tanta leveza, sabe? E isso que você trouxe agora, da maneira como os judeus viam um comportamento do Pedro, e por que o Pedro foi o escolhido pelo anjo para ir até o centurião, tem tudo a ver com esse olhar do preconceito, né, que é o que você tá falando agora, de como a gente ainda tem essas limitações, né? Então, você está trazendo isso com leveza, mas a nossa ignorância ainda é tamanha que nós não conseguimos ainda largar esse nosso olhar. Então, às vezes, as coisas precisam acontecer para que a gente comece a olhar com um olhar mais expandido, né, para as coisas, e perceba que a gente ainda tem tanto preconceito, sabe? Nós somos especiais, mas comparados a quê? Que referência é essa que nos faz diferentes do outro e a gente acha que o outro não merece e eu mereço, sabe? Essas coisas que a gente faz assim sem perceber até, né? Então, esse amor que Deus tem por nós e que Jesus conheceu e conhece tão bem e que trouxe para a gente, ainda é por nós muito difícil de entender de verdade. Então, eu acho que o foco aí é esse olhar, sabe? Esse olhar limitado que a gente ainda tem de um amor tão grande que a gente ainda não sabe exteriorizar ou expandir ao nosso redor. Desculpa se eu quis falar isso, mas é porque é algo simples, mas que a gente precisa parar para pensar
que a gente ainda faz, tá? Não, Rose, é verdade. O nosso olhar, ele é para esse olhar das pessoas que pensam diferente da gente. Em determinado momento, né, essa questão do escândalo, ela se faz necessária, mas muitas vezes a gente não precisa de focar em nós aquelas feridas que já são abertas, né, aquelas que são doloridas, porque a gente já sabe que dói. Então, o olhar hoje nosso é exatamente esse olhar do aprendizado do Cristo, de focar, porque Jesus, muitas vezes, apesar dos exemplos, muitas vezes duros, mas ele sempre buscava potencializar o melhor em nós. Ele buscava extrair, que a gente exalasse o que tinha, o que temos de melhor em nós. Então, sem dúvida, Pedro, talvez dentre eles, era o mais cabeça dura, né? Aquele que levou mais tempo, ele sempre tinha um pé atrás com Jesus. Ele foi um que, em determinado momento, teve ciúmes da relação de Jesus com uns outros apóstolos, com Maria Madalena. Então, veja, precisou ser Pedro, para que ele desse o seu testemunho de conversão. Tinha que pegar, talvez, o mais cabeça dura, talvez aquele que mais representasse essa contrapeso, tanto que foi ele que arrancou da espada e cortou a orelha do cara, para que desse realmente o seu testemunho de mudança. Talvez por outro, vamos supor que fosse João, que era o mais calmo, né, mais doce, seria muito mais fácil alguém dizer assim, mas isso está acontecendo porque João já é desse jeito. Não, a conversão tinha que vir daquele. Então, assim, o senhor João falava um negócio que eu vejo cada dia mais a verdade no que ele fala, que é somente um pecador que é capaz de salvar outro pecador, né? Ele, pelo menos eu escutei ele ouvir algumas vezes ele falar sobre isso. Então, foi por isso que foi necessário que seja Pedro, que fosse lá para que realmente desse o testemunho, para que a pessoa seja. Então, Jesus usava muito dessa relação do testemunho. Ele dava muito o testemunho, toda vez que ele falava em verdade, eu vos digo, porque era a verdade dele, aquilo que ele já viveu, aquilo que ele já presenciou. Então, sim, o preconceito é algo que nós precisamos hoje, como cristãos, combater o tempo inteiro. E o tempo inteiro nós vamos ver hoje, através da grande facilidade que nós temos com os meios de comunicação, que cada vez mais esses preconceitos são, estampados em nossos rostos, para que a gente possa ter olhos para ver, e não só ver, mas que possamos agir contra essa discriminação. E a gente vai agir na função do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso próprio testemunho, do nosso agir frente a isso. Mas a gente cada vez mais vai ser escandalizado. Eu acho que existe aí um dado vamos utilizar como escândalo, né? Que está muito aos nossos olhos, que é a relação dos feminicídios hoje em dia, principalmente com esse momento pós-pandemia. Então, já existem várias estatísticas. Está soltando nossos olhos o quê? Que nós, homens, ainda somos machistas. Nós ainda, 2000 anos de Jesus, não conseguimos olhar ao nosso lado e compreendemos que aquela que está ao nosso lado não é nossa serva, não é nossa escrava, ela é nossa irmã. Nós ainda, como maridos, ou como namorados, ou com uma série de coisas, muitas vezes, eu vou ajudar a minha esposa a arrumar a casa. Eu não estou ajudando ela, estou ajudando a trabalhar no meio que eu estou. Essa é uma visão preconceituosa, que está enraizada em nosso íntimo, em nossa sociedade. E é somente através das construções, das práticas cristãs, é que com o tempo, com esses escândalos, nós vamos nos percebendo e com o tempo nós vamos mudando a nossa mentalidade. Tem mais perguntas, Frederico, moderador? Tem sim. Léo, eu acho que essa pergunta ela faz um bom apanhado de todo um processo que você já vem falando com a gente, batendo na tecla, mostrando para a gente, de maneira, como disse,
a Roseli, bem suave, né? Mas vamos lá, olha só. O que se transformou dentro de Pedro com essa experiência vivida em Jope? O que isso pode nos ajudar hoje? Ou como isso pode nos ajudar hoje? Acho que posso ser talvez até um pouco redundante, mas eu acho que está um pouco nisso que eu complementei da fala da Roseli. O que Pedro pôde, acredito, ele talvez teve contato com aquilo que talvez ele mais temia, ou talvez ele tenha contato com aquilo que ele mais precisava naquele momento, para a continuidade do seu trabalho à frente da responsabilidade de continuar os ensinamentos e ser os primeiros cristãos, né? Que era vencer essa barreira, no caso do preconceito, da nacionalidade, de quem era o outro, de enxergar o outro como irmão. Acredito eu, né, eu só estou fazendo uma leitura acerca daquilo que foi nos colocado e acima das palavras dele após esse acontecido, que aquilo foi importante, aquilo somou na vida dele, porque fez dele uma pessoa mais completa. Ele conseguiu vencer a visão do preconceito, a visão da nacionalidade, vencer essa questão da polaridade, né, no caso deles, né, romanos, italianos, como a gente conhece hoje, e ele ser um judeu, alguém que era opressor, assim como teve também dentro do próprio meio apostólico, quem que era coletor de impostos? Era Mateus? Mateus também não era bem visto entre eles, porque era quase que um romano disfarçado, que era um coletor de impostos, aquele que lá tirava do seu povo para dar a Roma, né, de Zaqueu. Então, ou seja, tá ali os exemplos. Cada um foi colocado, cada um foi utilizado pelo mecanismo divino, pela providência divina, para que o seu pior fosse colocado à prova, que com isso possa se aprender. Isso acontece nos nossos dias atuais. Quantas vezes nós não somos colocados frente àquelas inimigos, seja eles materiais, através de alguém que não concorda com nossos ideais, que a gente olha e já tem aquele sentimento de antipatia, e é nos colocado lado a lado para que a gente possa conviver. Seja no trabalho, seja num passeio, seja muitas vezes um sentimento que eu poderia até utilizar alegoricamente o encontro de Pedro com o centurião e esse sonho de eu com eu mesmo, uma parte de mim de qual eu não me aceito. Eu não acredito que eu sou desse jeito. Eu posso ser um ser raivoso ou até ser um ser preconceituoso. Eu não admito, mas está dentro de mim. E vai ter as oportunidades desse encontro. Porque não podemos nos esquecer que a nossa maior função quando chegamos aqui é que a gente se reencontre, que a gente faça as pazes conosco mesmo. E nós exercitamos esse perdão divino para conosco. Então, foi isso que acredito que Pedro teve. Ele recuperou parte daquilo, ele aprendeu, aquilo agregou a ele, somou a todo o seu aprendizado, todo o seu cabedal de experiências morais que ele vinha aprendendo com Jesus. E para ele não é fácil. Pedro foi quem? Pedro foi o apóstolo que negou Cristo 3 vezes. Você imagine a dor que esse homem carregava por ter negado seu mestre. Qual era o sentimento de culpa que ele tinha? E foi através da experiência, a partir do ato dos apóstolos, que eu acredito que ele começou esse processo seu de perdão. Executar o perdão com aquele outro que ele estava se perdoando. Porque, na verdade, no fundo, houve um sentimento de perdão de Pedro para
não o perdão pessoal de Pedro, mas um perdão, talvez, de um povo com outro povo, do povo judeu para com o povo romano. Então, Deus busca muitas formas de deixar o seu ensinamento com nós, conosco, e com os outros. Por isso que o escândalo é necessário. Porque é através do escândalo que o ensinamento é colocado à prova e o outro pode verificar a eficácia daquele ensinamento. É a experiência do fogo. Aquela que todos nós teremos que passar. Que este ensinamento de Pedro, que nos traz hoje, através das palavras deixadas por Lucas no Atos dos Apóstolos, nos dê esta inspiração, essa força de encontrarmos, de interpretarmos os sinais que a vida nos dá, mostrando que o outro é nosso irmão, que nós somos capazes de fazer o bem a qualquer pessoa, sem distinção. Basta que a gente queira, como Pedro quis também aceitar, porque da mesma forma que Cornélio foi intuído, Pedro também o foi. E ele fez o seu poder de escolha de seguir aquela sua intuição, ou seja, seguir o seu coração. Ele chegou lá, ainda teve, de certa forma, resistência, porque ele sabia que ele era judeu, ele não poderia estar com aquele, mas mesmo assim ele o foi. Então, que possamos aprender com ele a seguir o nosso coração, a seguir o caminho que nós acreditamos que é certo. Sim, Fred. A outra pergunta, Léo, ela é bem interessante, porque ela vem de encontro com a questão do orgulho. Até você pode, de repente, falar do nosso dia a dia, porque a pergunta foi a seguinte: a pessoa que perguntou falou que já tinha entendido, mas a gente acha legal perguntar. Pedro era um homem mais orgulhoso? Olha, difícil falar sobre se Pedro era o cara mais orgulhoso, né? Eu não tenho essa informação, mas o que eu posso dizer é que naquele momento singular da história, todos tinham seus orgulhos, todos tinham suas vaidades, todo tinha algo a aprender. Jesus não escolheu os 12 de forma aleatória. Inclusive, escolheu eles pensando exatamente na parte, como a gente está muito enraizado aí, na questão do preconceito. Ele escolheu gente de todas as classes. Talvez Pedro, ele tinha ali, pelo seu intuito de ser, ou pelo papel que com o tempo foi se designando a ele como o líder dos apóstolos, essa responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, talvez ele era colocado mais em prova, mais em voga, e aí muitas vezes por ser mais o orgulhoso, porque é quem dava a cara a tapa muitas vezes. Era ele que se expõe. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente é passível de ser, aí eu vou usar a palavra julgado, né? Mas por quê? Porque as pessoas vão ver um comportamento e vão colocar sobre aquele. Então, ele tinha isso, mas o que me encanta em Pedro, além da sua, vamos dizer assim, né, por ser um pescador, vamos utilizar do termo, né, da sua asperez, né, mas era um cara de coração muito aberto, ele acolhia muito as mensagens do Cristo, ele foi, né, ele entendia muitas vezes, ele não conseguia talvez externar aquela doçura que ele captava de Jesus, mas ele continha aquela doçura dentro dele, e do seu jeito, como todos nós hoje em dia temos os nossos jeitos, ele externalizava aquilo da melhor forma dele. Então Pedro dava sempre o seu melhor, a sua verdade, ele dava sempre o que estava de melhor, o que ele podia oferecer de máximo para Jesus e para a causa, e que não era fácil. Venhamos e convenhamos, ser os primeiros cristãos, estar ao lado de Jesus, né, escandalizando a todo mundo, sendo perseguido, não era fácil. Mas ele estava
em sua missão a serviço, estava totalmente consciente de que ele estava fazendo o seu papel. Estava fazendo o seu papel de propagador das mensagens do Cristo, de aprendiz, quando esteve com Jesus, e depois com o papel de divulgador. Um papel, por que não, de professor, de ensinar, de dar continuidade a tudo aquilo que ele pôde aprender. Então, tem mais pergunta, Fred? Eu gostaria de deixar, né, quero encerrar aí com uma última frase do livro, né, que quando fala sobre fraternidade não há luz, uma mensagem final que diz assim, ó: a fraternidade é o sol composto de todas as virtudes de Deus, e por certo deverá ser patrimônio dos homens, assim como o amor universal é atributo do Criador. Falo a todos e que todos me ouçam. Essas são as mensagens de Cristo sobre a palavra fraternidade. Então, a fraternidade que ilustra, que está marcada em nossos corações, em nossas camisas, no nome da nossa casa, possa sempre lembrar de ser uma bandeira contra esse preconceito instalado, que possamos nos enxergarmos da origem da nossa palavra fraternidade, de frater, de fraterno, de irmão, que possamos nos esforçarmos para olharmos quem está em nosso redor como irmãos, que possamos entender que nós estamos numa escola onde nós estamos em vários níveis de consciência e de conhecimento, que possamos ter a humildade de reconhecermos que na nossa frente tem gente que conhece mais do que a gente, e atrás tem gente que precisa daquele conhecimento que nós temos. Que possamos ter a humildade de nos reconhecermos no momento que estamos, de nos darmos valor, de nos perdoarmos, que possamos ouvir as nossas intuições, como Pedro e Cornélio ouviram, que possamos vencer nossas barreiras preconceituosas contra o outro ou contra nós mesmos, e que cansemos esse ideal cristão, esse ideal de fraternidade, de olhar os outros como irmãos. Então, dessa forma, eu convido a todos que fechem os vossos olhos. Vamos nos conectar com esse grande amor que Jesus tem por nós, espalhado através dos trabalhadores, neste momento da fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que visita cada lar, cada coração que está conectado conosco, seja no plano material, seja no plano espiritual, e que possamos receber esse amor, não só do Mestre, mas de nossa Mãe Maria, que trabalha junto com Jesus, o teu Filho, incansavelmente, para que nenhum coração que esteja nesse orbe saia sem sentir a presença do amor de Deus no pulsar de cada coração. Que possamos sentir esse amor, que possamos ser como vários outros divulgadores da palavra de Cristo, que podemos ser como Cristo nos ensinou, que ninguém passe pelas nossas vidas e que não saiam melhores quando nos encontramos, quando que passamos na vida um dos outros, que possamos sempre ter uma palavra amiga, um sorriso carinhoso, um abraço afetuoso, para que possamos dar um pouco daquilo que tanto recebemos do nosso Pai Celestial, que é o seu amor incansável por todos nós. Que nesta noite o sentimento da fraternidade esteja presente no coração de cada um de nós e que possamos compartilhar com os nossos irmãos tudo aquilo que o bom Pai nos dá. Fique conosco, Mestre, hoje sempre, e abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui estão, hoje e sempre, que assim seja.